unânime, assim, pelo menos os economistas que eu li, falam assim, a curva de juros longa, ela vai fechar, o mercado vai receber bem, né, foi uma boa decisão, né, só que a gente só viu a curva de juros longa subir, né, lá, pelo menos está vendo hoje, viu ontem, enfim, nesses últimos dias. Explica para a gente o que está acontecendo. O mercado não gostou, devia ter aumentado 3% de uma vez só. Qual que é o segredo para agradar esse tal de mercado aí? Boa pergunta, né? Então, quer dizer, eu acho que ali no dia, né? Quer dizer, no dia seguinte que houve o anúncio e surpreendeu, dado que o consenso de mercado era meio, de fato, as taxas mais longas naquele dia, né? Na quinta-feira, elas recuaram. Elas pegam ali as taxas, né, na curva, os títulos públicos, enfim. Mas aí, e você colocou muito bem, você começa um movimento altista até hoje e tem subido muito. Se a gente pegar os títulos de mais longo prazo, né, ou, por exemplo, NTNB 2035, A45, ou os mesmos tesouros pré mais longos, a taxa tem subido muito. Na minha opinião, aí, Saravalli, é o seguinte, piorou o cenário de risco. Então, eu acho que é uma dinâmica aí muito em função da pandemia, né, da situação drástica que a gente vive hoje no país, né, e isso traz consequências fiscais à medida que o governo vai ter que, de alguma forma, suprir essas necessidades dessas pessoas que estão sem trabalho devido às medidas de restrição, aumenta uma incerteza, possibilidade de terceira onda na Europa, e além do que, os juros lá fora também subindo, né? Então, juros longos lá fora subindo, de 10, 15, 20 anos nos Estados Unidos, também explica esse movimento altista, a despeito do mercado ter gostado dos 2,75, né? Mas não foi suficiente para conter essas forças de fora aí que a gente não controla. E não sei se você conseguiu ler a ata, né, de hoje, o comunicado, né? Enfim, reforçando, na verdade, não sei se a palavra certa é essa, né? Mas sendo bem simplista aqui, se justificando ali dos 0,75. Mas aí os economistas, pelo menos, quando eu falo assim quando eu vou fazer uma crítica, eu falo que eu não sou economista, né? Então, eu falo os economistas projetam aí um novo ciclo de alta, né? Até onde, né? No sentido assim, até onde irá esse ciclo, né? Ou seja, se a gente chega a 8%, 10%, 4% é suficiente, enfim. E como é que isso se traduz em outros ativos, né? Ou seja, realmente deve trazer um controle inflacionário, o câmbio começa a agradecer a partir de um certo momento, enfim, são várias perguntas em uma, mas um resumo esse ciclo está começando, ele vai até onde, né? Sendo bem direto. Boa, eu acho que assim, né, tudo mais constante, eu acredito que o Banco Central chega ali num teto de 6%, tá? Ele tem agido corretamente agora, tentando controlar essas expectativas inflacionárias, lembrando que a Selic, ela passa a ter efeito em média no mercado real, né, vamos colocar assim, mais ou menos num lag aí de 9 meses, mas aí a sinalização do Banco Central é muito importante. Então, se eu já estou sinalizando que eu estou comprometido com essa inflação ali para 2022, isso você acaba tendo também um efeito na inflação de 2021, à medida que não há uma contaminação das expectativas, né? Então, eu acredito nesse ciclo e também isso ajuda a conter o câmbio. Agora, a grande variável aí, eu acho, de incerteza, né, que aí a política monetária, né, do Banco Central não teria controle, são essas variáveis como pandemia, né, como é que vai se dar essa vacinação, a gente torce aqui para que tudo ocorra bem. Mas se a gente tiver um cenário de aumento de risco, seja por conta de pandemia, ou seja por conta de questões políticas entre o governo federal e o Congresso Nacional, aí, assim, a gente pode falar de taxas de juros
da curva aí, né, mais elevadas, tá? Mas numa situação dada hoje, o Saravalli, eu acredito aí no máximo até uns 6%, tá? Nesse ciclo. Uhum. Alan, estou acompanhando o nosso chat aqui. Desculpa. Eu estou acompanhando o chat aqui, estou pedindo para o pessoal mandar perguntas.